Olá, pessoal, tudo bem? Agora é a nossa aula de história. Hoje nós vamos dar a sequência na página 30 e hoje nós vamos finalizar essa apostila de história. A próxima aula de história nós já vamos trabalhar com a apostila nova, volume 3, tá? Que quem não pegou, ela está disponível no colégio, é só ir lá para buscar. Então vamos lá. Escrita e imprensa. Observe esse desenho, essa figura aí, essa imagem. Ela é representação de pessoas trabalhando em uma imprensa. Então, para que mais livros fossem publicados em menos tempo e em grande quantidade, há mais ou menos há 570 anos, foi inventada uma forma diferente de gravar palavras no papel. Foi a impressão, a imprensa. A impressão em papel ou argila, ela já existia, como é possível verificar em rolos sumérios. Entretanto, nenhuma técnica tinha funcionado de forma tão eficiente para possibilitar a impressão de vários exemplares de um livro ao mesmo tempo. Preste atenção então aí, ó. O alemão Johannes Gutenberg, ele foi o criador da máquina, que possibilitou uma revolução na história de livros. No ano de 1450, com um aparelho aprimorado por ele, ele fez o uso de tipos. Sabe o que são tipos? Tipos são pequenas peças de metais que continham letras em relevo. É como se fosse hoje a gente pegar um carimbo, sabe? Os carimbos, que daí a gente molha lá naquelas almofadinhas com tinta para carimbar, era mais ou menos desse jeito. Tá? Então era chamado de tipos e para formar palavras. Só que era bem difícil, né, pessoal? Era bem complicado, porque por exemplo, lá para você escrever o seu nome, você tinha que pegar letrinha por letrinha, né? Agora imaginou escrever um jornal utilizando esses carimbos um a um, né? Escrever um livro utilizando um a um, utilizando esses tipos. Então bem demorado, né? Um trabalho bem demorado, mas foi uma forma bem mais prática que foi pensada, né? Então, utilizando essas peças de metais chamadas de tipo, que continham letras em relevo, formavam palavras. E Gutenberg, então, começou a prensar textos em folhas de papel. Virem lá para a página 31. Os tipos, eles funcionavam como uma espécie de carimbo, que a invenção de Gutenberg ficou conhecido como prensa tipográfica ou imprensa. Observe aqui as partes, olhem aí na apostila de vocês. Os tipos eram organizados em uma bandeja de madeira, com as letras espalhadas e molhadas em uma tinta especial à base de óleo, que não escorria e secava bem rapidinho. As palavras e letras eram gravadas no sentido inverso ao da leitura, pois depois de estampada no papel, o texto podia ser lido no sentido correto. Será que você consegue escrever e ler usando letras organizadas no sentido contrário, como fazia o trabalho do tipógrafo? Então, olha só para vocês verem, pessoal, os tipógrafos, eles não escreviam normal, né? Eles tinham que pegar as letras no carimbo inverso. Olha aqui essa palavra escrita aqui, ó. O que está escrito aí? Vamos lá? Está escrito imprensa. Então, eles tinham, quem estava com os carimbos, com os chamados tipos, eles tinham que colocar nessa forma, né? Para poder, a hora que coloca na folha, para ele ficar na ordem correta, né? Então, as primeiras obras completas a ser impressa pela prensa de Gutenberg foi a Bíblia, escrita em latim,
Essa produção impressa começou no ano de 1450 e foi concluída em 1455, ou seja, ela demorou 5 anos para poder imprimir todas as suas páginas de uma Bíblia, né? Até chegarmos à atual forma de escrita. Ocorreram muitas mudanças no decorrer do tempo por causa das novas tecnologias e as necessidades que surgiram. Então, pensa para vocês verem, a gente analisando, né, como era escrita antigamente, como é escrita hoje, hoje se produz livros em larga escala, né? Muitos volumes são produzidos é, em larga escala, então, quer dizer, em minutos, em horas, né? Muitos livros, muitos jornais são publicados. Então, facilitou muito com as novas tecnologias que nós temos. Agora, depois desse vídeo aula, a professora vai enviar para vocês um vídeo sobre a tipografia. Assistam e preste atenção. É a história da tipografia. É super interessante, preste atenção.